As maiores coincidências da história. Coincidências sempre nos deixam intrigados, não é mesmo? Às vezes elas parecem tão impossíveis que nos fazem questionar se o acaso realmente existe. Hoje, vamos mergulhar nas maiores coincidências da história que são difíceis de acreditar, com histórias tão incríveis que parecem tiradas de filmes. Prepare-se para se surpreender com esses relatos fascinantes. Quando falamos de coincidências históricas, a relação entre os presidentes Abraham Lincoln e John F. Kennedy é uma das mais impressionantes. Ambos foram eleitos com exatamente 100 anos de diferença. Lincoln em 1860 e Kennedy em 1960. Eles também enfrentaram momentos críticos nos Estados Unidos, Lincoln durante a Guerra Civil e Kennedy no auge da Guerra Fria. Outra semelhança assustadora é que ambos foram assassinados em uma sexta-feira, com um tiro na cabeça, e suas esposas estavam presentes no momento. Como se isso não bastasse, os nomes de seus sucessores eram Johnson, Andrew Johnson para Lincoln e Lyndon Johnson para Kennedy. Coincidências ou algo além? Na década de 70, dois irmãos gêmeos separados ao nascer, Jim Lewis e Jim Springer, se reencontraram e descobriram uma série de coincidências absurdas. Ambos foram adotados por famílias diferentes, mas receberam o mesmo nome, Jim. Os dois casaram-se com mulheres chamadas Linda, depois se divorciaram e casaram novamente com mulheres chamadas Betty. Além disso, ambos tinham filhos chamados James Alan e um cachorro chamado Toy. Eles também tinham os mesmos hobbies e até trabalhavam em áreas semelhantes. Como explicar tantas coincidências na vida de duas pessoas que viveram separadas por quase 40 anos? Violet Jessop ficou conhecida como a Senhora Inafundável, por ter sobrevivido a 3 grandes desastres marítimos. Ela estava a bordo do navio RMS Olympic, que colidiu com outro navio em 1911. No ano seguinte, embarcou no famoso Titanic e sobreviveu ao naufrágio mais famoso da história. E, incrivelmente, em 1916, ela também estava no Britannic, que afundou após uma explosão durante a Primeira Guerra Mundial. A sobrevivência de Violet em 3 tragédias que marcaram a história da navegação é algo que desafia qualquer explicação lógica. Nicholas Winton, um britânico que ajudou a salvar crianças durante a Segunda Guerra Mundial, salvou um bebê judeu 2 vezes por coincidência. Primeiro, ele organizou a fuga da criança de Praga para a Inglaterra em 1939, pouco antes da invasão nazista. Anos depois, quando trabalhava como voluntário em um hospital em Londres, ele reconheceu o bebê como um jovem soldado que havia sido ferido em combate. A chance de encontrar a mesma pessoa em 2 momentos tão distintos é algo que nos faz acreditar em destino. O escritor Mark Twain nasceu em 1835, no mesmo ano em que o cometa Halley passou próximo à Terra. Em 1910, quando o cometa voltou, Mark Twain faleceu, como ele mesmo havia previsto. Anos antes, Twain disse que acreditava ter vindo ao mundo junto com o cometa e que partiria junto com ele. Essa coincidência entre sua vida e o fenômeno celestial é tão incrível que até hoje é citada como uma curiosidade fascinante da história. Em 1898, 14 anos antes do naufrágio do Titanic, o autor Morgan Robertson publicou um romance chamado Futility, ou The Wreck of the Titan. A história falava sobre um grande navio de luxo chamado Titan, que era considerado inafundável, mas que acabou afundando após colidir com um iceberg. As semelhanças entre o Titã do livro e o Titanic real são impressionantes. Ambos os navios eram descritos como gigantescos, tinham poucos botes salva-vidas e naufragaram em abril. A visão de Robertson foi apenas uma coincidência ou uma premonição? Em 1933, Adolf Hitler e John F. Kennedy estiveram em Berlim ao mesmo tempo, mas nunca se encontraram. Hitler já estava no auge de seu poder na Alemanha, enquanto Kennedy, então com apenas 16 anos, estava em uma viagem com sua família. O fato de 2 figuras tão marcantes da história do século XX terem estado na mesma cidade, no mesmo período, é algo que nos faz imaginar como o mundo poderia ter sido diferente se eles tivessem se cruzado. Essas histórias mostram que a vida é cheia de surpresas e muitas vezes o improvável se torna realidade. Qual dessas coincidências você achou mais incrível? Comente aqui embaixo
compartilhe com os amigos e não deixe de explorar mais sobre esses mistérios da história. Até mais, gente curiosa!